Então vamos lá. O que é o labirinto de Hawara? Para começar, tá? Pega daí, Dini. Vamos lá. O labirinto de Hawara, está escrito aí bonitinho, é um complexo monumental construído ao lado da pirâmide Amenemhat, adoro esses nomes egípcios, terceiro na região do Fayum, durante a 12ª dinastia do Egito Antigo. Tá? Nós colocamos aí essa citaçãozinha do Heródoto, que diz assim, superior a todas as obras humanas, porque ele vem assim, quando a gente lembra do Egito, a gente vai fazer um exercício aqui bem de escola, é assim, quando a gente fala em Egito liga diretamente à pirâmide, liga diretamente ao complexo de Gizé, a gente lembra daquelas 3 pirâmides ali, né? É o símbolo do Egito e aquilo que está colado aqui, impregnado na nossa memória, é o complexo de Gizé. Mas e se a gente disser para vocês que esse labirintozinho aí, subsolo dessa dita pirâmide de Amenemhat, pode abrigar o maior complexo já descoberto na história da humanidade, aí por baixo, né? E que se interliga com câmaras e blá blá blás a outros pontos do Egito, né? Então, fiquem com essa imagem aí, que é um desenho, né, na cabeça de vocês, para que a gente vá destrinchando, na realidade, o que se esconde por baixo do Egito. O que tem que tanto querem esconder de nós, melhor dizendo, porque toda vez que aparece uma pesquisa científica, alguém ali, um arqueólogo, um grupo de arqueólogos, expedições, né, que começam a examinar, a trazer informações verídicas sobre o que existe no subsolo e não na superfície. Não é estudo de datação, de esfinge, de pirâmide, de ruínas, de templos, né? Não é Karnak, Luxor, não. São estudos do subsolo em si. Por que será que essas pessoas enfrentam tantas barreiras? Por que será que essas expedições, cientistas renomados, pessoas com vasto estudo, vasta experiência de campo, por que eles encontram tantas barreiras para trazer a informação, e não só para trazer, lá no campo mesmo, em campo, para eles acessarem isso, para eles estudarem, né, com vários tipos de... Assim, a gente vai falar de pausa nos trabalhos por determinados tipos de... Olha que você desvive, hein? Não mexe nisso aí, não. O negócio é meio punk, tá? Então, é bem por aí, né? E vai lá, puxa daí. Então, talvez vocês já tenham escutado falar da pirâmide de Hawara, né? Talvez do labirinto. O labirinto é aquele assunto assim tabu. Ele é relatado por muitas fontes históricas, mas a egiptologia oficial, aquela controlada pelo Ministério das Antiguidades no Egito, não gosta de falar desse labirinto. Mas se fala muito da pirâmide de Hawara, que essa pirâmide semi-destruída, ela é feita de tijolos, né? Em tese, ela tinha um revestimento de calcário que foi perdido, na verdade foi perdido porque foi depredado para fazer construções mais modernas, tá? Que isso aí foi uma coisa que aconteceu com boa parte das antiguidades egípcias, tá? Então, essa pirâmide, ela está no circuito das pirâmides egípcias, tá? Ela está listada dentro dos tours, né? Apesar dela, como ela tem esse aspecto semi-destruído, ela não faz parte dos circuitos de visitação em geral, até porque ela fica um pouquinho fora da rota Cairo, Luxor, Mênfis, né? Que é o eixo principal, que ela fica desviada porque ela está próximo de um oásis. Tá? Mas aqui a gente está trazendo na tela, né? Segundo fontes oficiais, o labirinto é referido como um enorme complexo adjacente à pirâmide de Amenemhat III, um edifício multifuncional que combinava templo, palácio, centro administrativo e provavelmente zonas de culto. Então, onde vem essas informações? Vem de alguns historiadores, talvez um dos mais antigos historiadores que se tem notícia, Heródoto. A gente vai trazer para vocês as informações que ele trouxe. E o mais legal dessa história do Heródoto é que ele não trouxe informação de terceiro, ele viu parte das construções. Tá? Isso aí. Então, para dar o
o tempo histórico, quer pegar desse aí? Vamos lá. Que é a 12ª dinastia? É, isso aí. Nós temos aí a datação, né, correta, cientificamente falando, correta, prestem atenção nas aspas, tá? Da pirâmide de Amenemhá, terceiro em Hawara, que foi construída no final, no final do século XII da dinastia do Egito Médio, entre 1850 e 1800 a.C. Que vocês notam nessa fotografia, e a gente sempre vai chamar vocês aqui para esse tipo de atenção que a gente precisa ter. Não parece que está soterrada? Que é só uma pontinha? Uma ponta de um iceberg? Como todo o resto, né, do Egito. Exatamente. Lembra daquelas imagens da esfinge só com a cabecinha de fora? Pois é tipo isso, assim. Tá? E vai lá. Então, a gente está falando de uma construção recente, baseada na datação oficial, de novo, as aspas, oficial das pirâmides. Então, a maior parte das pirâmides são datadas de 4.500 a 5.000 anos, no máximo, antes da nossa, né, de Cristo, ou Era Comum. Aqui a gente tem algo bem mais recente, né, há cerca de 2.000 anos antes da nossa datação. Então, ela seria uma pirâmide bem mais jovem, tá? E aqui ela foi encontrada, tem abertura, né? Tem o túnel de entrada para essa pirâmide, ela foi encontrada. Ela, segundo as descrições, ela mediria em torno de 40 braças, tá? 40 braças. Então, aí tem que ver uma braça em torno de 40 centímetros, tá? Então, ela também, essa porção que está por fora, ela não é das maiores, quando comparada às grandes pirâmides da planície de Gizé. Essa imagem aqui eu tirei de um folheto, né, um folheto turístico, que fala das maravilhas do Egito Antigo, né, que é bem folheto de viagem mesmo. Tá? Então, só para vocês conseguirem ter uma localização, aqui a gente tem Cairo, né, situado próximo, Giza, a planície de Gizé, onde estão as pirâmides, as 3 pirâmides maiores, e a esfinge localizada bem próximo ao Cairo. Tá? Depois, descendo em direção ao sul, a gente vai chegar a Mênfis. E aqui nessa região que se chama El Fayum, a gente tem um oásis que está marcado com essa palmeirinha. E junto desse oásis tem um grande lago. É nessa região de El Fayum que tem a pirâmide e o labirinto de Hawara. Então, essa região é chamada de Depressão de Hawara, ou Hawara. Tá? Ela fica em torno de 90 quilômetros ao sul do Cairo, tá? Um pouquinho menos de 100 quilômetros. É relativamente próximo, né? Relativamente próximo. Tá? Aqui a gente tem uma imagem do Google Earth, que eu peguei hoje, tá? Inclusive está marcada aqui a pirâmide de Amenemhat, como o ponto principal. E vocês podem ver que ela não se destaca muito do resto do terreno. Tá? E aqui tem marcado o labirinto. Então, o Google Earth já nos diz que aqui tem um labirinto não visível. Né? Mas essa área aqui, no platô, aqui a gente tem um canal. Tá? Esse canal é um canal artificial. Esse canal artificial já existia desde a época anterior a Cristo, pelo menos 500 anos antes de Cristo, já existia o relato não só do canal, mas do lago, o grande lago associado, e o nome dele, Menhat, significa grande lago mesmo, era um lago artificial, e esse canal também é artificial. Só que esse canal não é, provavelmente não esteja no mesmo trajeto do canal originalmente feito. Tá? Esse canal é bem mais recente, é do período ptolomaico. Então, se tem um registro da história mais próxima de quando esse canal aqui foi movido para essa região. Tá? E a gente vai falar um pouquinho do efeito das águas, inclusive, sobre esse sítio histórico. Tá? Aí a gente tem aí... Só voltando, né, porque aqui dá para ver que está tudo verde, justamente porque a gente tem o legítimo oásis no deserto. Tá? É isso aí. E a gente tem aí o oásis, né, que se chama Fayum. O nome
É sobre uma região mesmo, né? Esse nome vem do nome da região em si, ou como também é chamado, né, como Al-Fayum, e trata-se aí de uma ampla depressão natural no Egito, né? No caso, o oásis em si, e não o canal que a Anne está falando, tá? O canal está bem ao lado, como vocês podem ver ali, né? Localizado a cerca de 100 quilômetros, 90 quilômetros ali realmente do Cairo. Mas vamos lá, pergunta: o que torna esse lugar tão especial, né? É justamente a origem e a transformação desse local durante o tempo. Porque originalmente o Fayum era uma imensa bacia lacustre, né, que era um verdadeiro oásis fértil aí nessa região, em meio ao deserto, e conectado diretamente ao Rio Nilo, por um canal natural chamado, aí o nome do canal eu tive que botar a cola aqui, Bahr Youssef. Não sei se eu pronunciei certo, mas é isso aí. Tá? Então, esse canal, ele alimentava o antigo Lago Moeres, que hoje conhecemos como Birque Quarum também. Então, são três, vocês podem ver que tem três linhazinhas ali, né, subsequentes, onde vocês podem perceber essa interligação desses córregos naturais, a gente pode dizer assim. E esse retinho, ele é artificial. Ou seja, a gente está falando de um lugar onde a água e a vida, né, elas já estavam presentes aí. E justamente aí que puxamos de novo para o nosso raciocínio, para aquela coisa de olhar. Se você tem que construir alguma coisa gigantesca, né, que abrigue uma verdadeira civilização, uma cidade em si, você vai construir perto da água, né? E foi exatamente nesse cenário que ergue-se o labirinto de Hawara, criando um elo entre o que a gente chama de mundo físico e o mundo etérico. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Só para deixar essa questão da geografia e da consciência em si do que é esse local, porque ele é muito mais do que geograficamente a gente está enxergando aí. Ele vem com uma história e vem com uma datação bem anterior ao que a gente pode chamar de Egito Antigo, né? E quer pegar daí e complementar? Eu queria só fazer um parêntese, que esse Egito, fazendo parte do Saara como um ambiente de deserto, isso é o que a gente conhece hoje, mas ele não foi sempre assim, né? Então a gente Exatamente. tem, há 10, 11 mil anos atrás, a gente tinha o Saara Verde, tá? Então, lembra que a história oficial, ela está limitada ao período em que o Saara já tinha passado pelo cataclismo e já estava nessa fase de deserto. E por isso que tudo que vai justamente desafiar essa datação e que vai encontrar também ancoramento em outras condições do ambiente não são bem-vindas, e aí é jogado bem para baixo do tapete. Tá? Sim. Eu acho que você Eu mudou. adorei essa representação. Você mudou a ordem do slide, tá doida. Eu só coloquei um outro slide aqui. Eu achei essa imagem num artigo, eu achei ótima. Tá? Então, quando a gente fala desse complexo de labirinto localizado no subsolo da pirâmide de Hawara, aqui a gente tem uma reconstrução. Aqui do lado, uma projeção 3D, a gente vai mostrar depois uma imagem parecida com essa, bidimensional. Essa é um dos desenhos mais antigos que se tem do que poderia ser essa estrutura. E aqui uma recriação que alguém fez, né, das colunas, que se falava de 40 colunas ao redor do perímetro. E a gente não está falando de coisa pequena, a gente está falando de uma estrutura de 300 metros de lado, tá? 240 por 300 metros. Então, para pequenininho não serve, tá? Então, essa construção, essa imaginação do que foi, mulher? Eu tô rindo porque essa imagem já estava nos slides. Ela bota os 45 do segundo tempo. Tá vai as duas. Eu disse que alguma coisa vai dar duplicado. Não, hoje eu não passei a revisão, não deu tá? tempo. Hoje não deu tempo de revisar, gente. Isso aí. E outra coisa... Fala. Vou fazer só um parênteses. A gente achou que assim, não, tem um assunto bem legal para fazer que é pequeno. Comecei a achar um monte de coisa. São as duas. Não fica. E vai, a gente vai escavando, se deixar. É porque a gente tem que parar. Se a gente não parar, a gente vai.
Ai, ai, as duas doidas. Então, aqui a Vai gente lá. tem, aqui a gente tem uma das portas de entrada, aí bem da pirâmide, onde a gente consegue prestar atenção em vestígios que existem mais de duas datações aí, né? Inclusive com relação à própria composição desses túneis. Você tem no interior do túnel calcários muito mais, né, calcário que é muito mais antigo, a datação de tijolos colocados, que são tijolos até muito mais sensíveis do lado de fora. Então, mas o que é para chamar atenção é justamente essa questão da alvenaria com precisões milimétricas e túneis construídos com medidas exatas, com câmaras perfeitas, tanto de um lado quanto do outro. Vocês têm aí os túneis no interior, e mais para frente vai ter slide com essa fotografia do interior dos túneis, coisas que, para aquela época, seriam praticamente impossíveis de se fazer, assim como a gente fala da construção das pirâmides. Então, para onde esses túneis levavam? Qual era a verdadeira função desses túneis? Né? O que se fazia com relação à utilização deles? E não era só uma entrada, deixando aqui bem claro de novo, nós temos duas entradas que são ditas como entradas principais, não precisa nem se falar que é entrada secundária, porque tem mais ou menos o mesmo tipo, né, a mesma tipagem de construção, de inclinação dos dois lados, tá? Tanto do norte quanto do sul, se eu não me engano. E a gente vai para frente aí com essa história, inclusive Heródoto aborda também em um dos relatos que ele faz sobre o local, né, sobre esses túneis em si. Pega daí, vai lá. Então a gente vai ter o relato específico, né, detalhado, usando as palavras realmente chamando de labirinto, trazido por Heródoto. Tá? Então, no livro Histórias, o Heródoto, que viveu 480 anos antes de Cristo, ele fez essa publicação, né, esse livro, que era o que ele é história. Então, no verso 148, tá, o parágrafo 148, enfim, não sei exatamente como definir, tá? Ele faz esse relato. Eu mesmo vi isso, e de fato palavras não podem descrever. Embora as pirâmides sejam indescritíveis e cada uma delas seja comparável a muitos grandes monumentos construídos pelos gregos, esse labirinto supera até mesmo as pirâmides. Então, assim, e ele foi ao Egito, ele viu as pirâmides de perto também, né? E viu a parte superior do labirinto. Então, ele vai descrever na continuidade desse texto, não sei se está aqui, tá? Deixa eu pegar. Deixa eu só pegar aqui. Nas notas tem. Puxa, eu não consigo tirar. Só um pouquinho que eu salvei a página. Peraí, se eu tenho que chegar ela aqui. Só um pouquinho aí, pessoal. Segura aí, porque eu fechei e acabei fechando que não era para ter fechado. Ué, será que eu não salvei? Então, vai procurando aí que eu falo aqui um pouquinho. E por que Heródoto, ele tinha o nome dele reconhecido na época, era pai da história. E era pai da história porque dentro de toda a pesquisa dele, ele não apenas tentava registrar eventos, batalhas, como ele também ia com pesquisas a fundo e pesquisas de um verdadeiro historiador e vamos lá, de arqueólogo, porque ele trazia todo o estudo da geografia do local, da cultura em si, ele fazia um estudo vasto e amplo sobre tudo aquilo que ele estava vendo